O jurídico talvez mandasse eu me calar, mas como no Brasil, nomes da elite, inclusive e principalmente da região da Faria Lima, onde eu estou todos os dias, acreditam que o nosso ouvido é puro pinico. E mais, grande parte dos políticos também. Eu vou trazer aqui uma frase do CEO da BR Partners, Ricardo Lacerda, e depois frases ditas agora há pouco pelo presidente Lula no encontro do G7. Prepare seu ouvido, vamos desmistificar com dados, fatos e números, mostrar por que isso faz preço no Brasil e como tudo isso é uma enorme oportunidade. Vamos entender. Primeiro delas, o convite está feito para ouvir Ricardo Lacerda, CEO da BR Partners. Escutem. Eu acho que uma eventual vitória do Flávio Bolsonaro pode trazer problemas institucionais muito grandes, que nós não teríamos com o presidente Lula. O presidente Lula todo mundo já conhece, o presidente Lula já foi presidente aí 3 vezes, já entrou, saiu, tal. Ninguém acha que o presidente Lula vai dar golpe ou vai fazer coisas que podem atentar contra a democracia. Já do lado do Flávio Bolsonaro é um pouco mais incerto, porque ele vai ter o pai dele na prisão, querendo sair, brigando com o Supremo, não sei se o Supremo vai permitir, não vai permitir, talvez ele fale que ele vai querer mandar. Então, aí eu acho que aquilo que pode, digamos assim, ser um pouquinho melhor do lado da economia, pode ser também muito pior do lado institucional. Primeiro ponto que me chamou a atenção dele aqui, abre aspas, Lula todo mundo já conhece, já foi presidente, ninguém acha que fará coisas que podem atentar contra a democracia. Segura aqui, daqui a pouco nós traremos mais dados para mostrar para você, Ricardo Lacerda, como há um ledo engano ou então, não sei o que a gente pode chamar isso. Mas vamos então agora às frases que me chamaram a atenção do presidente Lula. Talvez seja melhor estar sentado e preparar o seu estômago. Vamos ouvir. Se todo mundo fala que a inteligência artificial vai servir para fazer um monte de coisa, agora quem vai gerar empregos para o chamado mercado dos inúteis que vai acontecer na humanidade? Aqueles que não sabem viver no mundo digital. Aí é preciso que o Estado assuma a responsabilidade que vai sobrar para o Estado. E aí, de vez em quando, aparece um discurso dizendo que não é preciso envolver a iniciativa privada no desenvolvimento. A iniciativa privada, ela quer lucro. E ela faz onde é lucro. Ela não vai gerar emprego. Ninguém vai fazer inteligência artificial imaginando gerar mais emprego, contratar mais gente. Abre aspas para algumas delas aqui que me chamaram a atenção. Ninguém vai desenvolver inteligência artificial para gerar mais emprego. É para aumentar a rentabilidade das empresas. Ela vai deixar milhões de pessoas desempregadas. Teremos um exército de excluídos. Quero saber se os estados estão preparados para acolher essa gente toda. Obviamente, o Brasil não, porque o senhor gastou muito mais do que arrecadou ao longo de todas as suas gestões e quer ter a 4ª má gestão ainda, além de toda a corrupção, mantendo pessoas à margem do incremento de produtividade, mantendo pessoas sempre dependentes de um Bolsa Família, para que grande parte das pessoas possam se sentir obrigadas até mesmo a votar novamente em você, senhor Lula. Tanto é que algum tempo atrás o senhor disse, quem estuda não vota no PT. Claro, a depender de como você estuda, a mente abre, os olhos abrem e percebe a grande falácia, narrativa e mentira que as ideias do PT e a corrupção toda impuseram na vida dessas pessoas. Vamos continuar aqui, abre aspas, expliquei aos países ricos que precisamos criar novos consumidores na África, na América Latina. Nossa, senhor Lula, justamente o que o mundo precisava, os países ricos precisavam da sua explicação. Sem isso, ninguém sabe o que faria. Mas vamos continuar. O mundo precisa crescer para a economia voltar a crescer. É preciso que vocês compreendam que novos consumidores estão fora dos mercados de vocês. Então façam novos investimentos em outros mercados como Brasil e África. Bem típico da esquerda, terceiriza a responsabilidade e quer que a solução venha dos demais. Por que você em 20 anos não criou, senhor Lula, as condições adequadas para investimentos no Brasil? A relação investimento sobre PIB no Brasil é de 16,5% do PIB, bem abaixo da média de 22, 23%, que são os nossos pares emergentes. Ou seja, no Brasil não há poupança. E por que não há poupança? Porque sempre houve o estímulo ao endividamento,
um Estado que gasta mais do que arrecada, perdulário, e um governo do senhor favorecendo juros subsidiados que endivida a máquina pública e retira poder de compra da nossa moeda, retirando consequentemente o poder de compra da população, que assim não tem outro caminho a se endividar e consequentemente sem nenhum tipo de educação financeira, acreditavam em suas ideias mirabolantes. Mas aí, depois de 20 anos, o senhor acha que merece mais 4 para aí sim trazer a solução e pior, demanda que os outros países invistam aqui. Quais são as condições financeiras? Já linkaremos isso à fala do senhor Ricardo Lacerda, CEO da ABR Partners. Quais são as condições que o senhor criou em 20 anos aqui no Brasil? Estabilidade de contratos? Estabilidade jurídicas? Juros de países civilizados? Ou juros possuem os níveis que possuem justamente porque há um governo perdulário que gasta muito mais do que arrecada em um país completamente oligopolizado, com altíssimos impostos e um nível de burocracia gigantesco que obriga os juros a serem altos. E se o Banco Central baixa a taxa de juros, hoje teremos decisão do Copom, provavelmente será mantida a taxa de juros. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, a decisão já terá sido divulgada, provavelmente será uma decisão de manutenção das taxas de juros. E dessa forma, mantemos um nível quase que de inatividade econômica. Os bancos não estão mais querendo ceder crédito. O governo toma uma boa parte do dinheiro disponível nos bancos, que poderia ir para a população, mas o governo, como é endividado, precisa tomar dinheiro, os bancos preferem naturalmente emprestar para o governo, uma vez que a população está altamente endividada e 81 milhões de brasileiros inadimplentes. E quando conseguem, os juros são altíssimos, na média muito maior do que o retorno das principais empresas, o que torna quase que as atividades econômicas inoperantes, ou muitos simplesmente tomam crédito para pedalar. E tudo isso graças, repito, a um governo perdulário, corrupto, que aumenta impostos e dominou a máquina pública em todas as suas instâncias. Bem-vindo ao Brasil do PT. Mas agora ele impõe que outros países invistam na América Latina. Quanta hipocrisia. Bem-vindo justamente à esquerda, mas já viremos com os próximos dados. Vamos seguir aqui rapidamente com as falas deles. O primeiro-ministro alemão chegou a dizer que ele está gastando 15 bilhões de euros por ano com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Esse dinheiro poderia ser investido na América Latina. A Alemanha está gastando 15 bilhões de euros por ano com a guerra da Ucrânia. Esse dinheiro poderia estar indo para investimentos na África, na América Latina. Ele quer dar pitaco do que fazer com o dinheiro dos outros, uma vez que o dinheiro daqui ou vai para corrupção ou vai para gastos de manutenção de uma máquina pública inchada, ineficiente e corrupta, por definição e por natureza. E aí ele continua, só países ricos terão dinheiro para gerar energia para alimentar data centers de IA. O que fez os países serem ricos ao longo dos últimos 200 anos? Decisões muito mais inteligentes, com investimentos em produtividade, investimentos em educação mais real. Verdade que muitos vêm se perdendo ao longo dos últimos anos. A rota está sendo reconstruída agora. Mas o Brasil, do PT, nunca optou pelo caminho de produtividade e geração de riqueza, mas agora quer dar pitaco em quem optou pela riqueza há 200 anos. É simplesmente impressionante o nível de fala do PT. E mais impressionante é que tem pessoas que continuam acreditando nisso. E ele continuou para finalizar. Na reunião do G7, não conseguimos conversar com todos a toda hora. Não pedi reunião bilateral com Trump porque ele fez uma coisa desaforada. Ele age como um imperador. E terminou dizendo o seguinte: fiquei surpreso na semana passada com a notícia colocando as facções criminosas como terroristas pelo governo Trump. Por isso fiz questão de entregar tudo por escrito sobre tudo o que queremos no comércio em relação ao combate ao crime organizado. Essas facções terroristas são terroristas para o povo brasileiro, mas não para o povo lá fora. E aí eu pergunto, se o senhor concorda que essas facções são terroristas como de fato são para todos nós aqui no Brasil, por que é que o senhor nunca permitiu que ela fosse categorizada como organizações terroristas aqui no Brasil, que controla 25, 30% do território nacional? Deixa a resposta no ar. Será que ela já faz parte da máquina pública? Mas voltemos então aqui à grande hipocrisia do CEO da BR Partners, Ricardo Lacerda, que reitero e relembro aqui a fala dele. Ninguém acha que Lula fará coisas para atentar contra a democracia, porque todos já conhecem o Lula. Então, vamos falar da democracia desse tipo de executivo que compõe a elite, que eu também componho, porque eu me indigno que pessoas como essa falem esse tipo de coisa e permitam generalizações como que a Faria Lima apoia o Lula.
por fala como essas desse CEO que permite que isso aconteça. Só que são pequenas vozes, grandes nomes, com microfones na mão. E aí permitem a generalização como se fosse toda uma avenida aceitando esse tipo de escárnio. Vamos mostrar para o Ricardo Lacerda, que sabe muito bem que o Brasil de Lula atenta contra a democracia e não é de hoje, é desde o seu primeiro mandato. Veja, Lula há poucos dias falou o seguinte, diz que o Banco Central precisa observar medidas do governo para baixar os juros. E aqui começa, senhor Ricardo Lacerda, você sabe muito bem, por favor, vamos relembrar esse tipo de coisa. Será mesmo que o governo vem fazendo alguma coisa para permitir queda da taxa de juros de forma estrutural? Mas vamos seguir aqui. Dário Durigan, ministro da Fazenda, falou que não permitirá que as pautas que violem as regras fiscais sejam aprovadas, ou seja, que o governo irá vetar, e se o veto cair, eles vão procurar o STF. Isso é democrático, senhor Ricardo Lacerda? Não aceitar o que o legislativo faz, sempre recorrer ao STF, quando grande parte do STF foi indicação do PT, e se ele ganhar novamente, ele indica mais 3 ministros do STF. Isso é democrático? Não precisa responder, mas pense de verdade. O legislativo legislar, se não recorre ao STF, que passou a invadir os seus limites constitucionais, isso para o senhor é democracia? Mas vamos continuar aqui, olhando mais exclusivamente. O Executivo, apenas em 2026, soltou 33 medidas, totalizando 215 bilhões de reais de custo para o povo brasileiro, em aumentos de despesas ou diminuição de receita. Só que como a despesa não para de crescer, o déficit continua crescendo. Das 215 bilhões de receitas, apenas 4% desses 215 bilhões passam por dentro do orçamento. O restante, os 215 bilhões, não passam por dentro do orçamento. Isso foi um estudo feito por Marcos Mendes, um economista de muito respeito, e mostrou por A mais B. Ou seja, o governo criou regras e artimanhas para que o dinheiro não passe pelo orçamento, essas despesas, e portanto não entre dentro do arcabouço fiscal. E aí ele vem a público e fala que o déficit está na casa dos 0,5% do PIB, quando esse ano deveria ter superávit. Na verdade, desde o ano passado, mas ele já alterou a regra 2 vezes, a regra que ele mesmo criou e nunca cumpriu. Então ele cria artimanhas para que as despesas não entrem dentro do arcabouço, mas continua o incremento da dívida sobre o PIB, que é o que todo mundo está olhando, porque já percebeu essas artimanhas do arcabouço fiscal, mas o senhor Ricardo Lacerda continua achando tudo isso muito democrático. Dos 215 bilhões de receitas, apenas 4% passam dentro do orçamento. Como é que é feito isso? Por exemplo, o que foi anunciado, subsídios para caminhões, carros, motos, taxistas e etc. Subsídio nada mais é do que um empréstimo. O governo toma dinheiro emprestado e paga uma taxa de juros. E ele empresta esse dinheiro a uma taxa menor do que aquela que ele está pagando. Prejuízo para o dinheiro público, para o dinheiro, seu dinheiro, do pagador de imposto. O endividamento da máquina sobe. Portanto, são empréstimos e não entram na categoria de despesas, mas aumenta a dívida e não passa pelo orçamento. Bonito, né? Outro ponto é que o governo monetiza, capitaliza fundos públicos, como o Fundo Garantidor de Operações, por exemplo, e isso não é considerado despesas. E ele pega o dinheiro desses fundos e usa para distribuir os seus auxílios. Isso aconteceu, por exemplo, na PEC do estouro, antes do governo aprovar o auxílio no primeiro mês de governo, que aumentou em 170 bilhões as despesas, capitalizou alguns fundos e a partir desses fundos, ele sim distribui o dinheiro. Isso aconteceu, por exemplo, com o dinheiro esquecido pelos correntistas nos bancos e foi usado para turbinar o programa Desenrola. Esse dinheiro que deveria ir para o Tesouro, eles conseguiram uma artimanha de ir direto para o Fundo Garantidor de Operações, porque se passa pelo Tesouro é caracterizado como despesa e aí sim entraria no limite do arcabouço fiscal e ficaria mais estourado ainda do que já está. Isso tudo também é democrático para você, senhor Ricardo Lacerda? Dessa forma, o arcabouço fiscal, que é natimorto, como eu sempre falo, já está completamente morto e todo mundo só olha a relação dívida-PIB. Tudo isso que eu mencionei, essas artimanhas, incrementam a dívida PIB. Não passam no orçamento, portanto não incrementa o déficit primário e fica aquela brincadeirinha do arcabouço fiscal, mas entra na relação dívida-PIB que já está próximo a 90% do PIB, quando a média dos países emergentes é de 60% do PIB. E isso, inclusive, foi colocado num editorial do Estado de São Paulo, falando que Lula quebra o Brasil para se reeleger. E começou com uma frase muito interessante nos anos 80 de Orestes Quercia, falando: quebrei o Banespa, mas elegi o meu sucessor.
E agora, mais uma vez, é a vez de Lula quebra o Brasil para se reeleger. Mas novamente, senhor Ricardo Lacerda, tudo isso é democrático para você? Falamos do Executivo. Vamos então ao Legislativo de forma rápida. Pautas bombas do Legislativo, aqueles que muitos chamam de direita. O Senado aprovou a renegociação de dívidas rurais que custarão 120 bilhões de reais do seu dinheiro em 10 anos, sem acordar com a equipe econômica. A comissão do Senado aprovou um piso de 14 mil reais para médicos e dentistas, ao custo de 47 bilhões para a União. Mas a CCJ do Senado aprovou uma PEC da aposentadoria especial para agentes comunitários, ao custo de 99 bilhões de reais. Depois de tudo isso, Lula minimizou, dizendo que um déficit de 0,2, porque ele não contou as artimanhas que nós acabamos de explicar. Um déficit de 0,2 não teria problema nenhum, e que tem outros países, como os Estados Unidos, que tem uma relação dívida-PIB de 120%, o Japão de 240%. Só que ele esqueceu de mencionar o seguinte: a relação dívida-PIB significa que quando você tem essa dívida crescente e você tem um déficit, você gasta mais do que arrecada, o governo precisa emitir dívida. Alguém precisa comprar essa dívida para financiar o governo. Dívidas emitidas pelos Estados Unidos, pelo Japão, há muito mais demanda do que pelo real. Portanto, o que nós vemos aqui são essas taxas absurdas que o Tesouro precisa pagar para se financiar, e cada vez a prazos mais curtos. E as empresas pagam taxas maiores ainda, que a grande maioria das vezes é muito maior do que a taxa de retorno e margem líquida das próprias empresas. E ainda hoje, também, eu estou gravando dia 17, o Senado blindou o orçamento das agências reguladoras dos cortes orçamentários e acirra a disputa com o governo. Ou seja, o Senado aprovou um projeto de lei que veda o contingenciamento orçamentário de 11 agências reguladoras federais e garante a elas autonomia financeira. É o Executivo, é o Legislativo e tem o Judiciário, mais caro do mundo, que interfere em todos os outros poderes. Isso aqui são bilhões de reais de desvio do dinheiro público, subvertendo as regras, deixando de lado as regras e convidando terceiros, como o Judiciário, para participar dessa festa, para meter o bedelho no Legislativo, que gasta sem parar, são perdulários, e nós apenas assistimos. Mas o senhor Ricardo Lacerda acha tudo isso uma incrível democracia. E o resultado é o que nós vemos agora. Curvas de juros altíssimas, como um vídeo que eu já tive a oportunidade de fazer, com o governo se financiando acima de IPCA mais 8. Comprei hoje, vou deixar na tela aqui para vocês, comprei hoje um título público para mim e para um cliente importante. Veja só, vencimento de 2 anos, acima de inflação mais 8. Isso é simplesmente insustentável. E o grande ponto para complicar, o ministro da Fazenda defendeu a revisão do cálculo da inflação no Brasil. Isso é extremamente perigoso. Claro que o IPCA precisa ser revisto, ele não entrega mais a realidade, mas isso pode ser a porta de entrada para o governo revisar a meta de inflação. E se ele fizer isso, apertem os cintos. A Selic pode simplesmente voltar a explodir, porque o cenário inflacionário pode voltar ao Brasil. E como isso pode acontecer, eu vou explicar num próximo vídeo. Portanto, se inscreva no canal, se gostou, ative o sininho e comente. Isso aqui não é para fazer nenhum tipo de alarde. São apenas as obviedades, os dados, os fatos e os números para quem ouve esse tipo de asneira que o presidente Lula fala, e claramente um CEO extremamente importante e conhecedor do mercado financeiro que nos obriga a ouvir tamanha hipocrisia. Realmente isso é uma democracia, senhor Ricardo Lacerda? Pensemos juntos. Seguimos.